Olá, boa noite a todos. Obrigado a todos que estão nos acompanhando, todos que estão entrando aqui na nossa live através do Facebook. Hoje eu tenho o prazer de trazer um convidado muito especial, que é o meu amigo Rogério Santos. O Rogério é vereador em Osasco, é formado em teologia, mestre também nessa área. E eu gostaria de dar as boas-vindas para você, Rogério. Muito obrigado por ter aceito esse nosso convite. Eu que agradeço, Marcos. É uma alegria receber esse convite seu e participar com cada um de vocês. Tenho certeza que vai ser uma noite, uma live muito abençoada. A gente vai poder refletir sobre temas importantes relacionados à virtude. E eu tenho a certeza de que cada um de vocês vai se alegrar. Inclusive, participe conosco, deixando sua mensagem, porque eu acho que vai ser muito bacana essa troca de ideias aqui. É verdade, compartilhem a nossa live, curta, deixe seus comentários. Aqueles que forem deixar também perguntas, algum questionamento, alguma dúvida, podem ir colocando também, que na medida do possível, ao final da live, nós vamos tentando aqui, dirimir, resolver da melhor forma, tá ok? E como o Rogério já comentou, o tema de hoje é a prática das virtudes. Então, dentro dessa questão da prática das virtudes, eu estava comentando aqui com o Rogério, existe uma diferença entre a virtude, a teoria e a prática. E como que nós poderíamos entender melhor isso, Rogério? Muito bem, existe muitos discursos, muitas falas sobre a virtude e é muito bom que tenha muito conhecimento, muitos estudos, livros, obras, palestras, porque quanto mais conhecimento nós tivermos na questão da compreensão do que é a virtude, isso nos ajuda muito a ter clareza dos conceitos. Agora, só os conceitos não bastam, Marcos, porque a virtude só tem sentido quando ela se aplica na vida da pessoa. Então, a prática da virtude é o que vai fazer a diferença, o que vai mudar a realidade, seja da pessoa com quem ela convive, onde ela trabalha, nas suas funções, atividades, é a prática. Então ninguém vai perguntar quantos livros você leu, quanto que você conheceu, quantas palestras você assistiu, quantas lives do Rogério ou de qualquer outro autor você assistiu, mas elas vão olhar para a sua vida, para o seu comportamento e vão ver se você é ou não uma pessoa virtuosa. Uma pessoa virtuosa. E o que seria uma virtude? Bom, virtude é esta força dinâmica que todos nós trazemos. Aliás, a palavra virtus é exatamente isto, uma força, uma capacidade que nós adquirimos, que nós recebemos no primeiro momento no próprio ato criador, mas que pode ser aperfeiçoado. Mas a virtude a gente poderia definir da seguinte maneira, é o oposto do vício. O vício é um hábito ruim sendo repetido deliberadamente. Isso é um vício. O vício é alguma coisa que a pessoa faz ruim e que ela repete isso de tal maneira que ela nem percebe e já está fazendo a maldade. A virtude é o oposto, É o hábito bom repetido com frequência, de modo que a pessoa também faz a coisa boa e certa pela razão certa, de modo natural. Já não é um esforço, já não é um sacrifício. Para chegar à perfeição da virtude, tem que ter um sacrifício, um ascese, uma exigência. Mas depois que chega à virtude, a pessoa faz aquilo naturalmente. Então a virtude é esse hábito moral bom, repetido de modo que ela se torna natural, tranquila, já sem nenhum sacrifício. Certo. E nesse sentido, para nós repetirmos um hábito bom, nós percebemos que os vícios, eles repetido muitas vezes são chamados de vícios, o mau comportamento repetido muitas vezes chamado de vício, é muito fácil de se fazer ou de estar nele, mas um hábito bom, como você disse, repetido muitas vezes, ele se torna virtude, vira um hábito, mas ele, no começo, é difícil de fazer. Por que é difícil? Como entender isso? Pensa em uma pessoa, eu gosto desse exemplo do padre Paulo Ricardo, quando ele diz, pensa numa pessoa que vai começar a dirigir direção mesmo, um carro. Eu me lembro quando nas primeiras vezes eu tive que sentar ali ao banco, diante de um volante, e aí eu tinha que prestar atenção
Na frente tem dois espelhos laterais, né, os retrovisores, tem um retrovisor em cima, aí tem 3 pedais, tem o freio, tem a embreagem, tem acelerador, tem toda aquela questão de você ter controle, é um sacrifício imenso. Só que depois de um tempo que você começa a dirigir, você dá seta, até conversa, olha, faz uma coisa, escuta uma música e faz várias coisas ao mesmo tempo. Por quê? Porque aquele hábito de dirigir se tornou tão natural que se torna virtude. E o virtuoso é aquilo que faz tudo isso de modo correto, sem infringir as leis de trânsito nesse caso, e faz isso de modo natural. Essa é a questão da virtude. Agora, é verdade o que você disse, que no começo a pessoa vai precisar fazer um grande sacrifício. Então, para se chegar à virtude, vai exigir do ser humano, de cada um de nós, Marcos, uma grande dedicação, um grande esforço. Para fazer o mal, há uma inclinação em nós, na teologia a gente chama de concupiscência, né? Há uma fome, uma inclinação ao erro. E para fazer a coisa certa, será sempre um sacrifício. Então, por conta do princípio do pecado no ser humano, a nossa inclinação ao mal é muito mais tendenciosa do que a inclinação à coisa certa por conta do pecado original. Agora tem um detalhe. Aquele que recebe a graça de Deus, aquele que recebe a graça do Espírito, tem essa força em si. Então, além do esforço humano, nós recebemos também a graça batismal, que nos dá condições ou seja, a nossa humanidade é assistida pela graça extraordinária, que nos dá condições de fazer o que é certo. Ainda que continue sendo um grande sacrifício, mas somos assistidos por uma graça sobrenatural que nos dá a possibilidade de atingir não apenas a virtude, mas a perfeição da virtude. Mas não adianta dizer, não, então Deus vai fazer. Sim, Deus dá a graça, mas quem vai ter que fazer o sacrifício é cada um de nós. Interessante, né? Então, realmente, por meio da graça, nós recebemos essa força, essa condição de ser virtuoso, de praticar a virtude, como você disse, até mesmo chegar à perfeição da virtude, mas para que essa graça realize, precisa de um ato meu. Sim. Um ato de vontade. Exatamente. Na palavra de Deus diz, você entrega a sua água e Deus transforma em vinho. Você entrega a sua humanidade e Deus diviniza. Deus coloca ali a sua graça. E, bom, então, nesse caso, o que são as virtudes que nós devemos praticar para ser uma pessoa virtuosa, para sermos pessoas melhores? Bom, muito bem, vamos lá. Conceitualmente, existem muitas definições aí de virtudes, tem gente que chama de virtude a várias coisas, mas historicamente definiu-se, inclusive na tradição clássica, que as virtudes morais, virtudes humanas também chamadas, elas são definidas em 4 principais virtudes, né? Alguns filósofos ajudaram a definir isso ao longo do tempo, tanto Platão, Aristóteles, depois São Tomás de Aquino ajudou a definir isso de forma extraordinária. Mas existem 4 virtudes humanas que normalmente se trabalha em cima dela, e existem inclusive muitas obras clássicas que refletem sobre essas virtudes, que são as virtudes da prudência, a virtude da coragem ou fortaleza, a virtude do autodomínio, né, a temperança, e também a virtude da justiça. São virtudes humanas, virtudes morais ou cardeais, como alguns chamam. E além disso, as virtudes teologais, a fé, esperança e caridade, que são outras 3 virtudes já na dimensão teologal. Acho que hoje aqui a gente pode trabalhar bem, embora possa passar por todas elas, mas sobretudo essas principais 4 virtudes humanas, que com elas nós conseguiremos viver uma vida virtuosa nos relacionamentos, na família, no trabalho, na universidade, na missão que cada um assume. Se cada um, Marcos, entendesse a importância de compreender e colocar em prática essas virtudes, a nossa sociedade e a nossa vida particular seria muito melhor. Então nós estamos falando de apenas 4 virtudes para transformar uma vida particular, uma vida pessoal e transformando uma vida pessoal, toda a sociedade em uma sociedade melhor.
Sim. Não é que são apenas as 4. As 4 são como eixos, são como talvez colunas que ajudam a sustentar a própria condição humana. Existem outras virtudes, como por exemplo, voltadas à liderança, talvez a gente consiga trabalhar isso aqui também, mas a virtude da humildade, a virtude da magnanimidade, virtudes como por exemplo a obediência, que é uma outra virtude também extraordinária. Então tem outras virtudes que elas vão dando o acabamento e o aperfeiçoamento da vida humana. Mas dentro dessas condições de relacionamento, inclusive de definição, de caráter, da formação da pessoa humana enquanto caráter, essas 4 virtudes já dá uma boa base, são boas colunas para sustentar um bom edifício humano. Certo, né? Então, bom, vamos tratar um pouquinho sobre essas virtudes, né? Falando primeiramente aqui sobre a humildade, né? O que seria a humildade? Até peguei um trechinho para começarmos a definir sobre a humildade, ver a si como realmente é. A humildade seria bem aquela questão de se humilhar mesmo, de se reconhecer como nada? O que seria a virtude da humildade? Bom, é preciso fazer aquela distinção só, antes de falar então das 4 virtudes humanas, você está falando já das 2 virtudes de liderança, sobretudo, que é a humildade e magnanimidade, né? Sobre a humildade, que é a base também de um líder. Você quer ser líder, a base da liderança está exatamente na virtude da humildade. E a humildade, eu vou recorrer aqui a uma definição de Santa Teresa d'Ávila, que diz: a humildade é a verdade. O que é a humildade? A humildade, além de todos os conceitos que cada um aqui, tem certeza, já conhece, Santa Teresa define como é a verdade do ser humano. A humildade não é a pessoa parecer ser simples e ser humilde. Não, a humildade é a verdade a respeito do ser humano. Eu sempre lembro aqui de uma frase, para quem é da Igreja Católica, deve talvez ser outras pessoas assistindo, mas na Igreja Católica, um bispo que foi da Diocese de Osasco, Dom Hercílio Turco, eu lembro de uma frase dele que nunca mais eu vou esquecer na minha vida, que ele falava assim: a humildade não consiste em estar nem no primeiro e nem no último lugar. A humildade é você estar no lugar que Deus escolheu para você. Nossa, que profundo, né? Porque é exatamente a tradução de Santa Teresa. A humildade é a verdade. Se você pega uma pessoa que foi escolhida para ser coordenador, sei lá, para ser líder de algum trabalho, de alguma obra, de uma missão, e daí a pessoa, pensando que ser humilde não, quem sou eu para poder assumir isso? E daí, não, jamais eu aceitaria isso, meu lugar é lá no cantinho. Isso não é humildade. A humildade é: Deus está te escolhendo para isso, então assuma esse lugar, claro, com toda simplicidade, com responsabilidade, sem vaidade, mas estar na frente é o seu lugar. A humildade te diz, então esteja lá na frente. Agora, se você quiser estar lá na frente sem ser o seu lugar, simplesmente porque você sabe fazer, porque tem competência, porque você se acha, isso não vai ser humildade. Isso vai ser autopromoção, arrogância, enfim. A humildade é a verdade, é ser aquilo que você foi chamado a ser, né? Com toda a honestidade, com toda a verdade, com toda a responsabilidade, a humildade se manifesta aqui. E é interessante o seguinte, Marcos, na nossa linguagem comum, as pessoas veem uma pessoa, por exemplo, simples ali, que às vezes está com a roupa mais simplesinha, está de chinelinho de dedo, como o pessoal fala, e fala: nossa, como é humilde aquela pessoa. Não, aquela pessoa está vestida de modo moderado, simples, mas isso não significa humildade. Humildade é outra coisa, né? Não pode se confundir humildade com simplismo, ou pior, com coitadismo. Né? A humildade é a verdade da pessoa. E é humilde aquele que diante de Deus e diante dos homens, diante da família, diante do trabalho, diante de si mesmo, na sua reflexão, é sempre a mesma pessoa. É sempre o mesmo. Né? O humilde é aquele que não cria máscaras, que não cria personagens. Ele, onde está, é sempre o mesmo. É aí que Deus age. É aí que as coisas acontecem. É aí que as pessoas respeitam. Porque imagina, uma pessoa fala uma coisa aqui e faz outra ali. Isso não é só um desvio de caráter, né? Isso se configura em uma incoerência de vida que, mesmo que a pessoa queira depois parecer-se humilde em alguma situação, só essa incoerência já revela que falta a humildade, porque a humildade é
a verdade. Eu gosto muito dessa definição. Sim, não, de fato é bastante interessante, né? Eu gostaria de aproveitar esse momento para dar boa noite aí para as pessoas, todos os que estão nos assistindo, os que foram chegando, os que estão nos acompanhando. Muito obrigado por estar conosco, muito obrigado por estar deixando aqui os seus comentários, né? Os seus comentários aqui. Gostaria de pedir para que você continue compartilhando essa live, compartilhando esse momento, esse conhecimento, né? E até aproveitar para dizer aqui, né? O Rogério até mencionou, tinha separado uma sequência para falar das virtudes humanas, né? Mas acabei aqui passando para as virtudes de liderança, onde nós falamos aqui da humildade, né? E uma definição muito profunda, né? Que o Rogério trouxe aqui de Dom Hercílio. Mas, passando para uma outra característica de uma virtude de liderança, e na sequência nós tratamos aqui das virtudes humanas. Magnanimidade. É uma palavra até um pouco difícil de se falar, né? O que significa isso, Rogério? Magnanimidade. Magno, né? Magna é uma coisa grandiosa, coisa grande. E a magnanimidade diz respeito à grandeza de alma. Em uma tradução mais simples ficaria uma alma grande, uma alma onde cabem muitos. E é interessante porque são duas virtudes, né? E é importante a gente citar a fonte aqui. Esse conhecimento, vamos dizer, a respeito das virtudes, a gente tem trabalhado muito com o Virtudes e Liderança de Alexandre Havard. É um livro aqui da editora Quadrante. Eu tenho uma edição mais antiga, o Marcos tem uma capinha mais nova aqui. E ele trabalha com essas dimensões, Consegue colocar aqui, Márcio? Faz uma propaganda aqui para o autor, que aliás merece muito, porque tem uma capacidade enorme aqui. Isso. Aí, olha que chique, o Márcio está conseguindo colocar até na tela ali. Virtudes e liderança, e é interessante que são as virtudes aplicadas à questão do trabalho, do autor Alexandre Havard, editora Quadrante, assim, extraordinário, uma obra recomendada. Nesta obra, pode tirar aqui, Márcio, obrigado. Nesta obra, Alexandre Havard coloca o seguinte, que um líder é aquele que tem as 4 virtudes humanas, morais, que a gente já vai falar daqui a pouco, mas sobretudo o que caracteriza o líder são essas duas virtudes. A virtude da humildade, que a gente já fez um comentário aqui breve, claro que no livro isso está muito mais aprofundado, e a virtude da magnanimidade. A magnanimidade é exatamente isso. Quem é o líder? O líder é aquele que é magnânimo, é aquele que tem uma alma grande, que ele consegue trazer e colocar muitas pessoas dentro deste grande sonho, desta grande alma dele, porque o magnânimo é aquele, magnânimo é o contrário de pusilânime, né? Outra palavrinha difícil. Pusilanimidade significa uma pessoa ser rasteira, medíocre para baixo, né? O líder é o magnânimo, é aquele que está olhando para grandes realizações, para grandes empreendimentos, para grandes obras, para grandes conquistas, mas não porque a coisa é grandiosa e ele é um megalomaníaco que gosta de coisas grandiosas, não, é porque existem grandes desafios na vida. E a vida o tempo inteiro, Viktor Frankl fala isso, né? A vida o tempo inteiro nos convoca para coisas grandiosas, e o líder magnânimo é aquele que, diante dos grandes desafios da vida, ele é magnânimo ao ponto de dizer, é possível, nós vamos atrás, nós vamos conseguir, e não é a questão eu vou conseguir, ele coloca todos ali dentro, ele leva as pessoas a acreditar que aquilo é possível. Ele convence que aquilo não é uma coisa extraordinária para ele, é para aquela pessoa, inclusive, que ele está convidando, porque Sim. Ele é magnânimo. Então ele consegue ver em cada pessoa, por mais simples que ela se sinta, ele consegue ver coisas grandiosas e consegue extrair de cada pessoa não somente o melhor, mas consegue fazer esta pessoa transcender ao ponto de se tornar também um grande líder. Então o magnânimo é essa pessoa que tem essa visão. Aliás, o que nós precisamos neste tempo são de líderes magnânimos, humildes e virtuosos.
De fato, é uma carência muito evidente nos nossos tempos de hoje, né? Hoje, parece que as pessoas, de um modo geral, estão simplesmente sendo levados pelo vento ou por uma onda, né? E é preciso mesmo pensar grande, pensar magnânimo, e deixa eu ver se eu entendi corretamente, né? Então, não é ter uma grande obra, uma grande construção, uma grande realização, mas é superar a si mesmo. Você estaria correto dessa forma? É isso mesmo. E superar a si, isso toda pessoa precisa ter, Marcos. Essa questão, e aí é a virtude, né? A virtude da humildade também diz, olha, eu vivo essa realidade, mas eu sei que sou chamado a ser mais, porque Deus me criou, aliás, é outra obra do Alexandre Havard, Deus me criou para a grandeza. Deus me criou para a perfeição, Deus me criou para a eternidade. Então eu não posso aceitar uma vida medíocre, uma vida pusilânime. Eu tenho que sempre, todo ser humano é chamado à magnanimidade. Agora, a grande questão é, não só o líder pensa nele, eu preciso ser isso. Não, o líder é aquele que, sabendo dessa possibilidade de autotranscendência, de vir a ser aquilo que Deus criou, ele ainda é capaz de olhar para cada pessoa e dizer, você também é capaz. Eu quero lembrar aqui, Marcos, de uma obra, eu tenho feito essa reflexão aqui com algumas pessoas na cidade de Osasco, em uma formação de liderança que a gente tem trabalhado, e eu lembro daquela obra do Tolkien, né, o Hobbit, e tem uma cena no livro e também no filme que é muito interessante. Tem um personagem, é um livro de ficção científica, onde o Gandalf, né, um grande líder, um mago que tem lá, que se apresenta como um líder, ele sai atrás de uns anões e para uma grande aventura, ele chama de aventura, na verdade é uma grande missão de reconquistar a montanha solitária que tem lá no texto. E ele chega na casa do Hobbit. Hobbit é uma criaturazinha estranha, esquisita, e também pequenininha, que está no conforto da vida dela. E o Gandalf diz assim, eu estou em busca, olha o que é o líder, eu estou em busca de pessoas que queiram participar de uma grande aventura, porque o líder já tem definido aonde ele quer chegar. E o Hobbit diz, olha, vai ser muito difícil você achar alguém por aqui, porque nós somos gente acomodada, gente simples, a nossa vida é essa daqui. Ou seja, nem a própria pessoa enxergava, aquela criatura enxergava. E o Gandalf diz, mas eu preciso dessas pessoas. E o Hobbit, em todo diálogo lá, ele vai dizer assim, olha, eu não gosto muito de aventuras, porque elas nos atrasam para o jantar. Olha a mediocridade que está na cabeça de muita gente. Isso aí é um reflexo, né? Uma ficção científica para mostrar. As pessoas querem uma vida toda organizadinha. Tudo certinho, tudo no seu horário. E que bom. Reflete muito da nossa realidade, né? Sim, e que bom que se fosse assim, né? Tudo certinho e tal. Só que a vida, o tempo inteiro está nos convocando. Eu não posso achar que o Rogério de hoje, amanhã tem que ser o mesmo. Eu tenho que ser melhor, porque a vida amanhã é outra, né? Os desafios de amanhã são outros. E o Gandalf diz, olha... O Hobbit fala assim, eu não gosto disso porque isso atrasa pro jantar, e depois é o seguinte, que garantia eu tenho de que vou voltar para minha casinha? E o Gandalf diz, nenhuma, não tem garantia. Mas se você voltar, você não será mais o mesmo. Você terá uma outra história para contar. Esse é o líder. O líder é aquele que consegue fazer aquelas criaturazinhas, aquelas pessoas que pensam tão, às vezes, pequeno, sair da sua rotina, transcender e se tornar pessoas melhores. E aquela aventura, para quem lê o livro sabe, não teria acontecido se Gandalf não tivesse trazido o Hobbit, o Bilbo Bolseiro, aquela criaturazinha que se torna, no final, o responsável, ou pelo menos um dos responsáveis, por aquela grande conquista. É uma cena interessante. Muito interessante, muito bacana essa reflexão, né? E, bom, pegando até nesse mesmo exemplo, pegando essas pessoas, esses anõezinhos, que não sabiam que poderiam ser magnânimos, e talvez tivesse até uma concepção errada do que seria ser humilde. As pessoas podem aprender, aí eu vou até uma pergunta mesmo para é possível aprender as virtudes? Nós sabemos que temos que praticar. Se não vier alguém, se não vier uma pessoa como essa, como um líder que nos diga, não, você é magnânimo, você pode mais do que isso, é possível aprender, é possível encontrar isso? Como se chegar na virtude? Sim, nós partimos do pressuposto de que fomos criados por Deus.
Nós não somos fruto do acaso. Todo ser humano é criado por Deus. Nós acreditamos na criação perfeita de Deus. Bom, por conta disso, já significa todo ser humano é capaz de viver a virtude. Todo ser humano é capaz de se desenvolver. Agora, é claro que Deus quis nos criar em relação, né? Nós somos seres de relação. Nós não existimos sozinhos. Deus quis nos criar em um contexto. Quando criou Adão, e Adão disse, eu me sinto só, preciso de alguém, é exatamente essa manifestação da humanidade, do ser humano, né, dizendo, eu não posso viver sozinho. E Deus, então, lhe dá uma companheira, e nesta cena está aí posta o seguinte, nós somos seres de relação. Então, a virtude, as capacidades, os dons, tudo vem de Deus. Agora, eu posso descobrir muita coisa sozinho. Aliás, talvez a maior parte, Deus dá condição, capacidade para que você descubra sozinho, para que você, num esforço, numa capacidade que Deus deu de inteligência, de emoção, de psicológica, você é capaz de se desenvolver muito, mas o aperfeiçoamento disso depende, isso é uma avaliação mais geral, mas ela depende do relacionamento com o outro, porque é no outro que eu me descubro, é no outro que eu encontro as minhas limitações, e quando eu sou observado e ajudado por um terceiro, por alguém que me ajuda, então eu posso me conhecer melhor. Então, na relação com o outro, eu posso me tornar melhor. Aliás, o amor é exatamente isso, né? O amor é a capacidade que a gente tem de dar-se ao outro. Então, quem ama ajuda o outro a crescer. E o líder, e aqui fecha bonito isso, que é o líder é essa pessoa que sabe, que já de alguma maneira foi chamado à grandeza, mas ele sabe que não pode ser sozinho. Então, ele chama os outros, seja para promover um crescimento, seja para promover um desdobramento na vida do outro, mas também porque aquele outro vai ajudar o líder a ser melhor, né? Então isso se completa. Eu só falei que eram duas coisas, né? A relação com o outro e é claro que a perfeição das virtudes aí vai depender também da graça de Deus. Então eu não vou crescer tanto em virtudes sem a graça de Deus, que é exatamente o que o Alexandre Havard trabalha no segundo livro, na continuidade daquele outro ali, que é o auxílio das virtudes teologais, fé, esperança e caridade para o aperfeiçoamento da vida humana. Bacana, né? Então, para que nós possamos crescer, desenvolver a virtude, nós precisamos sim da graça de Deus, sem ela não vamos conseguir de fato, mas também necessariamente nós dependemos do outro que consegue enxergar aquilo que eu mesmo, falar de mim, né? Que eu mesmo não consigo enxergar para que eu possa ser uma pessoa virtuosa também. É isso? É isso, é exatamente isso. Você resumiu bem o que eu falei em 5 minutos, você falou em 10 segundos. Seu poder de síntese está extraordinário. Olha, que legal, né? Eu gostaria de mais uma vez cumprimentar as pessoas que estão nos assistindo, nos prestigiando aqui com essa live, com esse tema muito precioso que o Rogério está trazendo para nós, né? E falar sobre as virtudes num tempo tão curto é um desafio grande, né? Nós já, nesse pouco tempo, falando aqui de 2 virtudes específicas, as virtudes de liderança, nós já ultrapassamos aqui os 30 minutos de live, né? Não sei, talvez não dê tempo de falar sobre as virtudes humanas, mas eu gostaria de ver, até consultar aqui os nossos assistentes se alguém colocou alguma pergunta. Eu vejo mais os cumprimentos, né? Quero saudar todos vocês, eu não vou falar os nomes, porque são muitas pessoas que estão nos acompanhando aqui, né? Mas saudar todos vocês que estão nos acompanhando, estão participando dessas lives, desta live, que curtiram, que comentaram, que compartilharam aí nas suas redes sociais. Muito obrigado mesmo pela participação de vocês. Acho que tem uma pergunta do Valdo ali, seu. Acho que tá bem no final, viu? O Valdo está perguntando: você é vereador em Osasco? De um líder virtuoso. Ele completou embaixo. Qual a importância de um líder virtuoso na política? Eu acho que é isso. Isso. Qual a importância de um líder virtuoso na política?
De fato, eu comentei aqui no começo, mas vamos ressaltar, né? O Rogério, ele é vereador aqui na cidade de Osasco, organizou um grupo para chegar nessa posição, né? E qual é a importância das virtudes, né, nesse caso? Eu acho que a resposta pode ser de um modo muito, muito amplo até, Valdo. Valdo é um irmão maravilhoso, um abraço, meu irmão. Saudade de você. Não só na política, né? É claro que na política a gente tem algumas exigências, às vezes mais específicas, como em qualquer outro ambiente, qualquer outra situação. Mas, sobretudo, o ambiente político precisa muito de lideranças virtuosas. Não é possível viver, eu tenho inclusive feito alguns vídeos, falado sobre isso, viver numa sociedade onde o tempo inteiro o que se assiste, Valdo, Marcos e todos que estão acompanhando, o que se assiste é um campo de guerra, de batalha. Parece que o outro é sempre um inimigo a ser vencido, é sempre alguém a ser combatido. Que mundo é esse que o tempo inteiro está sendo dividido, está sendo fragmentado, é conflito, é guerra, é polêmica, e daí isso acontece nas redes sociais, isso acontece no dia a dia, isso é levado para os círculos de conversa dentro de empresa, isso é levado para dentro da família, às vezes as pessoas já não se conversam mais porque questões, às vezes de ordem política, ideológicas, são colocadas e a falta de virtude nas lideranças políticas, em parte, pelo menos em uma boa parte delas, acaba provocando um caos ainda maior na sociedade que vai se dividindo, se fragmentando e se polarizando. Então, na política, mais especificamente, nós temos necessidade sim de líderes virtuosos, que significa, primeiro, líderes que tenham uma visão magnânima, que deixe a mediocridade de ficar pensando em si e no seu problema particular, nos seus interesses pessoais, e passe a olhar para uma realidade de sociedade, o que a gente chama de bem comum, né? Que deixe o bem próprio, o bem particular, e isso é virtude magnânima, e passe a olhar para uma realidade para a qual ele foi chamado, vocacionado, recebeu um mandato, uma ordem do povo. Agora ele está legitimado para quê? Para exercer a virtude da magnanimidade e olhar para a realidade encontrando soluções. Só que essas soluções não virão por meio do confronto, do conflito, da guerra, do olhar para o outro como inimigo, mas de um diálogo virtuoso, fundamentado na verdade, nas virtudes aí da justiça, da caridade, para promover uma sociedade fraterna, uma sociedade onde as pessoas se respeitem. Eu não estou falando aqui de utopia, não estou falando de um sonho distante. Estou dizendo que os líderes virtuosos, se assumirem esses postos públicos, políticos, e colocarem em prática a sua virtude, realizando as ações necessárias, Valdo, Marcos e todos os demais, que diferença vai ser na nossa sociedade quando esses lugares começarem a ser ocupados por líderes que tenham virtudes? Claro que as virtudes sozinhas não resolvem alguns problemas, então também tem que ter competência, tem que ter conhecimento, tem que ter qualificação para determinadas áreas das questões públicas. Mas apenas ser um técnico sem virtude, isso parece resolver tecnicamente o problema, mas continua arrumando conflitos na sociedade. Por isso, a competência junto com as virtudes e, sobretudo, as virtudes de lideranças são essenciais para um bom ordenamento da sociedade. Não sei se eu respondi o Valdo, mas eu acho que é isso, Valdo. E eu acho que foi uma bela resposta, né? E ainda mais nessa carência de homens e mulheres virtuosos que nós temos na sociedade hoje em dia. É importante que nós nos coloquemos aí, nos organizemos, busquemos o conhecimento, né? Estudar, não só estudar, como o nosso tema diz, a prática das virtudes, entender, conhecer quais são as virtudes e buscar vivê-las, buscar praticá-las, para que, tendo o pessoal, o interior modificado, transformado na vivência da virtude, consequentemente, nós consigamos ter uma sociedade transformada. Eu acho que o exemplo do Rogério, vereador, na cidade de Osasco, é um modelo para nós. Eu vi aqui
também passando um comentário do Naldo. Naldo, obrigado por estar participando conosco, é vereador em Ibiúna, é um modelo, né, de se praticar, de se viver as virtudes para a transformação pessoal. Isso começa a se expandir, eu não sei se eu posso dizer transbordar, para que a sociedade possa vir a ser transformada também. Eu queria cumprimentar aqui também, o Marcos, o Rodrigo Lerantovski. Eu nunca falo sobre o nome dele, eu só falo que é Rodrigo Kenosis porque ele participa da comunidade Kenosis. Mas o Rodrigo também é vereador na cidade de Conchas, aqui no interior de São Paulo, diocese de Botucatu. Um abraço, meu irmão. Um cumprimento também ao Luiz Ricardo, que é de Tapetininga, né? Um irmãozão nosso também, que também foi chamado agora a essa missão. Que Deus abençoe aí o seu chamado nesta realidade de Tapetininga. Conta com as nossas orações e ajuda, irmão. Tá, então para nós finalizarmos aqui, Rogério... Já? É possível, então, viver as virtudes até chegar numa perfeição. Dá para dizer que é possível? Na verdade, uma vida virtuosa e crescente na virtude leva à perfeição. A finalidade de uma vida virtuosa é a vida de santidade, é a perfeição da vida cristã. Eu posso viver virtuosamente para ser uma pessoa boa, uma pessoa sociável, uma pessoa de bom relacionamento. Isso também é extraordinário. Mas a finalidade última das virtudes é o aperfeiçoamento da vida cristã, ou seja, é a santidade. A gente se esforça e conta com a graça de Deus para viver as virtudes, porque no fundo o que nós queremos é o céu. O que nós queremos é a eternidade junto de Deus. Então, sem esse conjunto de virtudes... Aliás, é até interessante, o Alexandre Havard diz o seguinte... o conjunto das virtudes, né, você pega todas as virtudes, o conjunto das virtudes é o que forma o caráter de uma pessoa. E o que é o caráter? O caráter é a coerência entre aquilo que a pessoa pensa, fala e faz. Bom, se a pessoa vive coerente no que pensa, no que fala e o que faz, ele já está bem encaminhado para uma perfeição de vida. Uhum. Eu digo que já está bem encaminhado, Marcos, porque às vezes a pessoa pensa a coisa errada, fala a coisa errada e faz a coisa errada, então não vai chegar à santidade. Então ela tem que pensar, falar e fazer a coisa certa. Então na base aqui, o que nós temos é a verdade. Então se a pessoa fala a verdade, pensa a verdade, fala a verdade e vive na verdade, então o caminho de perfeição está traçado e ela vai crescer virtuosamente e com a graça de Deus vai chegar à perfeição. E você disse que já pela graça nós temos condição de ser virtuosos, e então a pessoa ela também evidentemente vai ter essa condição de perceber que talvez o que ela fala não seja aquilo que ela faz, ou não seja aquilo que ela pensa, né? Ou que alguma coisa está incoerente nesse meio para conseguir se corrigir. E ela vai ter duas opções: ou permanecer da forma como está, ou se alinhar, né, se superar e passar a viver coerentemente. É isso. Enquanto você estava falando, eu estava lembrando aqui das incoerências que nós temos, até como vícios, né, que é o contrário da virtude. Vícios na nossa linguagem, no nosso comportamento. Eu sempre brinco quando eu estou dando palestras, mas é a verdade, né? Eu faço as pessoas rirem, mas é a verdade. Eu digo o seguinte, Marcos: tem dois problemas na língua portuguesa que nos são tentações para desvio de caráter. O primeiro é o problema do gerúndio na língua portuguesa, né? Ando, endo, indo. E você fala para a pessoa: poxa, você pode passar lá na minha casa hoje à tarde? O que você acha? Daí a pessoa pega e fala assim, sim, claro que eu posso. Daí você marca com ela. Aí quando já está dando o horário, você liga e fala: e aí, tá chegando, Rogério? E o Rogério pega e fala: tô chegando. Chegando, o gerúndio significa: eu já saí de onde eu estava, eu estou mais próximo da sua casa. Essa é a lógica. Sim.
Só que às vezes eu nem saí da minha casa, mas para não dizer que eu estou longe, que eu vou me atrasar, eu digo, estou chegando. O marido, né, recebe a ligação da esposa e a esposa diz, amor, você já está vindo para casa? Onde você está? E ele diz, já estou chegando, mas nem saiu da rodinha de conversa com os amigos ou do trabalho onde está. O gerúndio tem esse problema, né? Eu falo com meu filho, para a filha e para qualquer um, né? Mas pensa aqui no meu Gabriel, quando era menorzinho. Filho, vai comprar um negócio ali no mercado pro pai. E ele tá lá no quarto. E ele fala, pai, já tô indo. Vai lá ver. Ele tá sentado no mesmo lugar fazendo a mesma coisa. Então, tá falando uma coisa e está fazendo outra. Todos nós temos essa tendência. E o outro, da língua portuguesa, é o diminutivo, né? Você já leu o livro que eu te pedi? Ah, eu dei uma lidinha. Lidinha significa eu não li nada. Você vai passar lá em casa, eu vou dar uma passadinha. Tá dizendo pra você, não vou passar. Uhum. E aquela pessoa ali, o que você acha dela? É bonitinho. O que é bonitinho? É um feio arrumadinho. Ou seja, todo dia, o diminutivo faz a pessoa mentir com menos pudor, vamos dizer assim. Ou seja, desvio pode manifestar desvio de caráter. E a gente tem essa tentação. Então, a falta de virtudes faz a gente, às vezes, falar uma coisa e fazer outras. Quantas vezes, Marcos, a gente vê, inclusive na igreja, infelizmente, eu digo isso com tristeza, a pessoa marca um compromisso em um determinado horário e ela não vai, e ela não justifica, e ela não avisa. E para ela tá tudo normal, você vai encontrá-la em outro momento e ela não vai nem tocar no assunto. Quer dizer, ela disse que iria, ela se comprometeu. Ela marcou com você e não foi. Nas nossas reuniões, às vezes acontece, a gente marca uma reunião em um horário e as pessoas não entram. Você convida, manda link para fazer reunião. Agora tem reunião virtual, então você manda. E a pessoa diz, pode contar comigo, e depois não vai. O que significa isso? Falta de virtude. E até mesmo no link, teoricamente, você não precisa se atrasar, né? É só você acessar ali no horário. Existem as exceções, alguém realmente teve problema, teve dificuldade com a internet, mas outros não. Ele simplesmente não teve coragem de dizer a verdade. Olha, não vou poder nessa data, vamos marcar outra. Mas para não ficar mal, aquela questão do politicamente correto, para não se indispor, fala uma coisa e faz outra. Uma pessoa que não é virtuosa repete isso o tempo inteiro. Detalhe, e não percebe. Por isso que a comunidade é que vai ajudar a pessoa a se conhecer. A gente tem receio de falar para uma pessoa, olha, fulano, você marcou comigo e não foi. Ah, não, mas se eu falar, ela vai ficar chateada e nunca mais nem vai querer falar comigo. Só que ela vai continuar fazendo a coisa errada e nós não vamos ser líderes, porque a gente não vai fazer o que na palavra de Deus chama de correção fraterna. Chamar a pessoa a viver a verdade. Falou uma coisa? Faça. Se não pode fazer, então diga, não vou poder fazer. É assim que a gente tem que viver na sociedade. E a pessoa... Bom, antes de eu fazer essa pergunta, eu gostaria também, se vocês que estão nos acompanhando, esse grupo todo que está nos acompanhando quiser continuar deixando perguntas, tem alguém que está pedindo aqui, o Alisson está pedindo mais 30 minutos. Né? Mas se vocês quiserem deixar perguntas, né? Tem bastante pessoas parabenizando o Rogério. Muito obrigado, pessoal, muito obrigado por estarem nos acompanhando, pela participação de vocês, mas deixem perguntas também, de repente nós conseguimos aqui com o Rogério. Mas façam perguntas fáceis, se forem fazer, tá? Tenho certeza que o Rogério, vocês vão concordar, podem até comentar aí, tenho certeza que o Rogério tem bagagem para algumas perguntas difíceis também, né? Algumas, disse bem, algumas. Bom, e... Eu esqueci. O que eu ia perguntar é se você falou assim, a pessoa não percebe que ela não está sendo verdadeira, que ela não está sendo virtuosa. Seria errado dizer que ela acredita na própria incoerência dela? Não sei se a gente pode dizer isso, que ela acredita na incoerência, porque às vezes a pessoa não está sendo virtuosa e ela não percebe mesmo. Uhum. Por aquilo que eu já tinha dito anteriormente. Aliás, quem me ensinou isso, eu gosto de dar sempre a referência, quem me ensinou isso foi o Reinaldo Augusto, né? O deputado Reinaldo Augusto, que é o meu líder e eu reconheço uma liderança extraordinária nele. E ele dizia isso, olha, você não se enxerga. E ele falava para mim, Rogério, você não se enxerga. Eu falei, é sério, Reinaldo? Ele falou, eu também não me enxergo. Eu preciso que os outros ajudem a me revelar, a revelar para mim quem eu sou. Então, às vezes você tem alguém que não está vivendo virtuosamente, você não pode cair no julgamento.
essa pessoa, não é possível que ela não esteja vendo isso. É possível, porque ela foi criada, ela conviveu em uma sociedade e ela não teve possibilidade de conhecer. Então é possível que ela ache a vida dela naquela cabaninha a melhor das vidas e ela não quer se atrasar para o jantar. E não é maldade, é o Hobbit, está lá no cantinho dela. O líder é aquele que não vai julgar, vai dizer, olha, existem sim outras possibilidades, você tem chance de ser melhor. O líder é aquele que vai insistir 1 vez, 2 vezes, 3, 10 vezes e não vai desistir do outro. Jamais vai cair no julgamento a respeito do outro. E mesmo quando aquele outro diz, olha, esqueça de mim, o líder, porque ama, vai dizer, tudo bem, amanhã eu volto. Porque não desiste do outro. E esse fato de não desistir seria qual das virtudes? É a perseverança. Na verdade, você mantém... É o conjunto de virtudes, mas sobretudo a coragem. Acho que pensando agora, a ideia seria da coragem, fortaleza. E eu vou explicar o porquê. Porque fortaleza não é uma pessoa que tem muita força, que tem muita coragem, a coragem de enfrentar um perigo, não. A fortaleza é a virtude que faz a pessoa manter o foco. Ela mantém o rumo. Então ela sabe que aquilo é certo, porque a fortaleza vem normalmente seguida da virtude da prudência. A prudência significa tomar as decisões acertadas. E a prudência passa pela deliberação, ou seja, você pega todas as informações, passa pelo juízo, você faz um discernimento do juízo e depois você decide. E você decidiu por aquilo que você acredita ser o mais certo. Você precisa agora, depois da virtude da prudência, da virtude da fortaleza, para manter o foco naquilo que está decidido. Então, o líder é aquele que vai manter o foco. A pessoa ou a situação não quer mudar, mas o líder não perde o foco. Então ele volta, porque a virtude da fortaleza faz com que ele não desista de ir atrás daquela decisão acertada. Eu acho que é isso. De acordo. Temos aqui o Caio, ele está perguntando assim, Rogério e Marcos, boa noite. O ideal seria a pessoa trabalhar uma virtude de vez para ser assertivo, ao invés de querer abraçar o mundo e não sair do lugar? Eu não sei se eu consegui entender. Seria uma virtude de cada vez, né, para ser assertivo, ao invés de querer abraçar o mundo e não sair do lugar. Obrigado, Caio, por sua pergunta. E o que acontece é o seguinte, meu irmão. A nossa vida, ela não é tão linear assim. Nossa vida é cíclica. Eu não consigo separar uma virtude e dizer eu vou viver só essa virtude até o aperfeiçoamento. Porque, como eu disse, logo depois da virtude da prudência, exige-se a fortaleza. Você pode ser a pessoa mais prudente, conseguiu tomar a melhor decisão, só que agora você vai ter que manter a firmeza naquela decisão. Então não dá para você separar uma virtude da outra. As virtudes, elas vão trabalhando conjuntamente dentro da nossa natureza humana. Então, agora não significa realmente querer já atingir a perfeição de tudo, o abraçar o mundo de um só lugar, de uma só vez aí que você diz, querer achar que vai sair hoje e amanhã está na perfeição da virtude. Não. Agora, tem um detalhe. Você quer ser virtuoso? Não fica só lendo livros, não fica só tentando assistir palestras do Marcos e do Rogério. Olha para a sua vida, olha para a situação do seu dia a dia no trabalho e pensa nessa situação. Como eu devo me comportar? Como eu devo ser virtuoso? Não pensa tanto no conceito. Aqui eu vou ter que ser justo, aqui eu vou ter que ser temperante. Aqui Não, pense no seguinte, o que é a verdade e o bem de cada situação? Porque se você pensar nisso e tomar as decisões e fazer aquilo que é certo, depois você decide não, você talvez seja isso, não, define qual foi a virtude que você viveu, mas não fica tentando dar o conceito de virtude para depois viver. Procure o que é verdadeiro, procure o que é o bem, o que é o belo, faça isso. E o resultado disso você depois faz o seu relatório. Olha, aqui eu fui prudente, aqui eu fui forte, aqui eu fui... mas não dá para viver uma virtude isolada das outras. Elas estão sempre juntas, sempre.
Sim, como você disse, né, depois de um determinado momento, você faz essa análise, né? Muito interessante. Eu gostei muito dessa partilha, Rogério. Gostei muito de poder ter comentado aqui com você. Tem mais uma pergunta do José Luiz. Comente a diferença entre fazer o que é certo e ser virtuoso. Nossa, que difícil, hein? E é meu irmão, hein? Aí o José Luiz, seu irmão. É, meu irmão. Não, mas não é tão complicado assim. Parece ser, mas não é não. Na verdade é o seguinte. Nós temos o dever de fazer as coisas certas. Fazer o certo é da nossa natureza também, querer fazer o que é certo. Qual é a diferença entre fazer o certo e a virtude? Eu quero ilustrar isso com um exemplo que eu escutei inclusive do padre Paulo Ricardo. Uma pessoa vai no mercado e ela compra, o item que ela tem lá e passa no caixa, e chega no caixa, a moça ali dá o troco para ela e dá dá 15 reais a mais, dá um pouco a mais do que ela deveria. E daí ela vai conferir e ela pensa, caramba, veio dinheiro a mais. Aí na hora ela fala, o que é o certo? Não, o certo é eu devolver, porque não é meu. Mas ela diz, em outras vezes, eles ficaram com R$1 meu, com 10 centavos, agora só acumulou e estão me devolvendo. Aí ela fica naquela briga interior e depois de uma briga ali ela decide, não, mas o certo é eu devolver. Uhum. O que ela fez? Ela fez o que é certo. A pergunta é, mas ela foi virtuosa? Ela devolveu o dinheiro, mas ela ficou na dúvida. Você está entendendo? Então, fazer o que é certo é algo extraordinário. Mas a virtude é fazer sempre o que é certo sem nem se questionar se devo ou não devolver. Se devo ou não fazer isso. Não. O virtuoso é aquele que sabe que o bem deve ser realizado, que a coisa certa deve ser realizada, e ele já nem entra mais em questões e intrigas consigo mesmo. Porque ele espontaneamente, ele nem pensa, não, mas eu fui prejudicado em outro momento. Não, o virtuoso não tem problema de ter sido prejudicado. Ele faz a coisa certa agora, porque agora ele precisa fazer o certo. E isso sempre de modo muito natural. Eu acho que é isso. A diferença entre o certo e o virtuoso se dá nisso. Devemos sempre fazer o certo, e se você fizer sempre o certo, no começo brigando com algumas intrigas, você se tornará uma pessoa virtuosa. Agora, fazer a coisa certa uma vez não significa que você já é virtuoso. Obrigado pela pergunta, mano. Muito, muito obrigado. Agora, a última pergunta. Deixa eu ver quem perguntou aqui depois do José Luiz. Prometo que é a última pergunta, né, para nós respeitarmos aqui o nosso tempo. Adriana Lourenço pergunta: verdade e o bem seguem a linha de todas as virtudes? Adriana, não existe virtude sem estar fundamentada na questão da verdade. Eu até colocaria mais uma palavra, né? Que é a verdade, o bem e o belo. Toda virtude se fundamenta nesta harmonia. Ela se fundamenta na verdade, primeiro. Uma definição clássica de Aristóteles, aperfeiçoada por São Tomás de Aquino. A verdade é a adequação da inteligência à coisa, à realidade. A verdade não é o que está na minha cabeça, o que eu produzo. A verdade não é uma mera convenção que eu e o Marcos entramos num acordo sobre o que é a verdade. A verdade é o que é, e no máximo eu devo, pela minha inteligência, reconhecer o que é a verdade. Então, essa é a definição de verdade. Então, imagina o seguinte, se uma maioria tomar uma decisão de que se eu soltar esse livro, ele vai subir ao invés de cair. A maioria, a totalidade pode tomar uma decisão democrática nisso, mas quando eu soltar, o livro fatalmente vai cair. Porque a verdade é que existe uma lei da gravidade e não adianta uma convenção para definir o contrário. Então, a verdade é isso. O bem é sempre o bem. O bem é absoluto, é uma verdade absoluta. O que é o bem é sempre bem, o que é o mal é sempre mal. Não se pode fazer alguma coisa justificando, sendo uma coisa má, justificando que aquilo vai resultar em um bem. O mal não pode ser utilizado como uma desculpa para dizer que é o bem. Por exemplo, eu vou doar uma cesta básica para uma pessoa, porque isso é um grande bem. Só que eu roubei essa cesta básica do mercado. Então esse bem precisa ser um bem no princípio, no meio e no fim.
O bem precisa ser sempre o bem, né? E eu chamo de harmonia porque é belo. As virtudes, além de se fundamentar na verdade e no bem, ela cria uma harmonia. Há uma beleza na virtude. A virtude está no meio, é assim a definição clássica. Então a virtude nem é o exagero, nem é o rasteiro, né? A virtude está sempre no meio. Nem é a montanha mais alta, mas também não é aquele vale profundo. A virtude é aquela planície que você tem equilíbrio. Então, essas três realidades, a verdade, o bem e o belo, se harmonizam. E é isso que nós chamamos de virtude. A virtude é essa capacidade de permanecer equilibrado no meio, no que é justo, no que é verdadeiro, no que é o bem, no que é o belo. Muito bem. Rogério, muito obrigado por ter concedido esse momento, esse tempo de partilha. Foi tão rico, né? Está sendo tão rico e com certeza continuará sendo rico para nós, especialmente se nós revermos, especialmente se nós continuarmos estudando esse tema. Falo nós, todos nós que estamos acompanhando aqui a live. Muito obrigado, Rogério. Obrigado por ter atendido. Você tem uma agenda muito comprometida, né? Mas fez um esforço para estar aqui conosco. E eu quero agradecer também a você que nos acompanhou aí na sua casa, na internet, através aí do Facebook, das nossas redes sociais, e agradecer pelos comentários, agradecer pelo tempo de vocês também. Na próxima semana nós teremos uma outra live com um convidado especialíssimo também, né? Ainda eu devo até adiantar para vocês que talvez não seja na quinta-feira, estou aguardando aí o horário e a data desse convidado que ele vai disponibilizar, mas fiquem lá atentos, nós vamos estar divulgando. E mais uma vez, obrigado por terem nos acompanhado, e vamos procurar viver as virtudes, né? Vamos ser pessoas virtuosas, porque nós queremos uma sociedade diferente, uma sociedade melhor, e isso será possível se sermos pessoas virtuosas. Se eu ser uma pessoa virtuosa, se você ser uma pessoa virtuosa, nós vamos construir uma sociedade diferente. Um abraço a todos e até a próxima semana. Desculpa, gente, deixar a despedida do Rogério. Desculpa. Não, imagina, Marcos. É que eu acho que eu já falei demais também, né? Mas eu só quero agradecer, Marcos, agradecer por esse convite, agradecer por essa possibilidade de a gente poder partilhar sobre isso. Quero desejar que na sua missão, no seu trabalho, nessa missão que você também está assumindo na cidade de Itapevi, que Deus te dê toda a capacidade, toda a sabedoria para ser um homem. Você já é uma pessoa virtuosa, mas sobretudo nessa missão você se torne cada vez mais uma pessoa virtuosa, porque a nossa sociedade precisa de pessoas virtuosas. E para você que assistiu até agora, eu queria só deixar uma mensagem que é o seguinte: o nosso tema não era virtudes, nosso tema era a prática das virtudes. Então tudo aquilo que a gente pôde conversar sobre os conceitos de virtude só tem sentido se eu, Marcos e você colocarmos em prática tudo isso. Se não fizermos isso, vai ser só mais uma live, vai ser só mais um arquivo, vai ser só mais um aprendizado, um monte de amém, de palminhas que a gente sempre dá quando a gente gosta de alguma coisa, mas se não aplicarmos na vida não vai fazer sentido. Então, seja virtuoso na sua família, seja virtuoso na igreja, no seu trabalho, na política, onde você estiver. E o mundo vai agradecer, a nossa sociedade vai agradecer. Que Deus abençoe. Deus abençoe. Um abraço, pessoal. Até a próxima.